Ok, agora vai. Bom, então, gente, tudo é uma questão da gente. Toda vez que a gente vai abrir esses aplicativos aqui, a gente precisa ter alguma novidade, né? Ou alguma coisa que a gente esquece, aí a gente fica correndo atrás para tentar descobrir. Então, a aula de hoje a gente vai começar falando de armazenamento e beneficiamento de grãos. Por quê? Porque, na verdade, a gente, quando a gente fala em grãos, grãos é praticamente aí o alimento que abastece toda a nação mundial, né? Então, nós, seres humanos, precisamos de grãos. Eu poderia falar, por exemplo, de beneficiamento de cimento? Claro, praticamente, os equipamentos que eu uso no beneficiamento de grão, eles são muito parecidos nos quais eu uso, por exemplo, na fabricação de cimento. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, cimento tem esteira para transportar as pedras, né? Aí eu tenho transportadores pneumáticos para transportar o pó do cimento. Aí eu tenho ciclone para fazer a separação. Aí eu tenho o sistema de ensacamento que usa esteiras. Então, praticamente é a mesma coisa. O que muda é o produto, tá? E o resto é praticamente igual. Então, se eu conhecer a densidade do produto e seguir as regrinhas que eu tenho que seguir, por exemplo, qual é a velocidade mínima, qual é a vazão, qual é a densidade do produto. Então, se eu souber essas características, para mim eu consigo desenvolver qualquer tipo de máquina, tá? Porque, na verdade, qual que é o propósito de eu criar uma máquina? É realizar o trabalho. Como que eu faço para realizar o trabalho? Eu tenho que desenvolver as potências que eu vou usar, o tipo do material, para ver se ele aguenta e não quebra, né? E, e os dimensionamentos gerais para saber qual é o tipo de, a quantidade de carga, né? Volumétrica ou vazão, tá? Então, muito bem. Então, se eu estiver falando de grãos, é a mesma coisa que eu estivesse falando de outro produto, tá? Eu vou falar de grãos que para mim é mais fácil até. Mas depois, se quiser alguma coisa, vocês podem perguntar que eu estou à disposição para responder. Então, a transferência de massas de grão de um ponto a outro em qualquer direção, com o menor dano possível, que são dentro dos sistemas de transporte. Capacidade de uma unidade, né, de carga pode ser prejudicada quando os equipamentos forem subdimensionados ou selecionados de forma inadequada. O que significa subdimensionamento? É simples. Vamos supor que um cliente de vocês queiram fazer um transporte, né, uma movimentação de carga para 150 toneladas a hora. Aí vocês desenvolvem o equipamento para ele poder trabalhar com 150 toneladas a hora. Só que vocês não criam uns parâmetros de recomendação, ou seja, coloca limite máximo de 150. E se o seu cliente quiser aumentar a produção, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que trocar de máquina, trocar de equipamento. Então tem que tomar cuidado, conversa com o cliente primeiro, para você colocar a carga que ele está desejando e mais uns 20% ou 40%, que a gente chama aí de limite de segurança, né? Porque se ele quiser fazer alguma alteração, ele consegue. Fica caro isso para ele? Fica. Mas já que você está fazendo a máquina, faz a proposta. Se ele não quiser, ele tem que assinar embaixo e se responsabilizar por isso, né? Agora, se ele quer transportar 150 e você desenvolve um equipamento para transportar 120, aí não pode, né, gente? Aí, viu, o cliente vai ter razão, ele vai processar vocês, viu? Pode ficar tranquilo. Outras coisas importantes, a gente precisa conhecer as propriedades físicas do material. Não é só do grão, eu falo do material. Por exemplo, teor de água ou umidade. O grão de milho, ele só pode entrar dentro da fábrica se ele tiver com uma porcentagem de água menor ou igual a 30%. 30% ele vai direto na produção. Para ele poder ser armazenado, ele tem que estar com uma umidade abaixo de 18. Sabe por quê ou não? Se eu armazenar o milho úmido, vocês conseguem imaginar o que acontece? Ele vai começar a mofar, né? Ele começa a se deteriorar lá dentro por conta da umidade. Então não pode. Tem que ter a umidade correta. Além do mais,
como eu mostrei o fluxograma para vocês, a gente tem um sistema de fluidos de água que faz o transporte, né, ou deslocamento de toda aquela massa dentro da fábrica. Se eu vou jogando, toda vez eu vou jogando 20, 30% de água no meu sistema, vai chegar um momento que o sistema vai saturar, tem mais água do que milho. Então, gente, tem que tomar cuidado com essas qualidades na hora de receber, tá? Ângulo de repouso. Essa propriedade física precisa levar em consideração, porque senão o que, que acontece? Se a densidade do meu material ele for muito alta, né? Ele cria aquele ângulo, que é aquela volta em cima da esteira, que é o exemplo, ele não fica um ângulo elevado, ele acaba se perdendo e fica mais ou menos plano em cima da esteira, por conta da vibração, deslocamento e tudo mais, tá? Então, esse ângulo é importante. Peso específico, né? Ou seja, a massa específica, o peso específico do produto, que na verdade nós estamos falando aqui de densidade. Então, eu tenho que levar em consideração essa propriedade física, porque, na verdade, o peso específico vai determinar para mim qual vai ser a potência mínima de máquina que eu vou ter que disponibilizar, tá? Então, isso é muito importante. Aí, dentro da empresa, dentro da indústria, eu tenho alguns tipos de transporte, que pode ser por gravidade, né? Planos inclinados, calhas ou dutos. Queda livre. O que é queda livre? Na verdade, vamos supor que eu tenho um produto que ele está a 20 metros de altura, eu preciso descer ele para o piso. Então, ele simplesmente pode descer por queda livre. Então, aí a gravidade ajuda a gente. Planos inclinados são utilizados por exemplo, em esteiras, tá? Mas também pode ser utilizado em rosca transportadora. E outro tipo de transporte é calhas ou dutos. As calhas, na verdade, são genéricos usados para rosca transportadora e dutos são usados mais para aplicação líquida, que é através do bombeamento, ou transportadores pneumáticos, tá? E, no geral, transportadores. Alguns fatores que influenciam no transporte. Então, o ângulo de repouso, quanto menor o ângulo, maior o fluxo. Então, olha só. Se a gente olhar naquele catálogo que eu mostrei para vocês, eu vou abrir ele aqui, tá? Para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui, ó. Tá facinho, facinho. Muito bem. Dentro do nosso manual aqui, então, eu não lembro qual é o capítulo que ele está. Eu vou ter que dar uma procurada aqui. Esse aqui, o mais para trás. Que está mais para trás. Aonde eu tenho o beta lá, né? Não sei se vocês se lembram, tá? Deixa eu ver se está por aqui. No começo, assim, é meio difícil de ficar procurando. Aqui, ó. Tá aqui, tá? Quando ele está falando para nós, então, sobre o ângulo de repouso do grão, quanto menor o ângulo de repouso, maior o fluxo. Então, ele tá referenciando isso daqui, ó. Quando esse ângulo aqui, quanto ele for mais alto, né? Ou seja, esse ângulo alfa pequenininho aqui, deixa eu aumentar para vocês. Esse ângulo alfa aqui, que é o ângulo de repouso do material, quanto maior o ângulo, menor o fluxo. Mas vocês podem estar perguntando assim, por que, professor? Se eu aumento o ângulo, não quer dizer que eu aumento a capacidade de carga?
Sem dúvida. Porém, o que acontece? Quando o material começa a deslocar em cima do meu sistema, ele começa a vibrar e esse ângulo aqui ele vai derrubar o material pelo canto do meu equipamento. Então, não se enganem. A gente tem que respeitar o ângulo de inclinação do material. Cada material tem o seu. Se eu quiser mudar o ângulo, é evidente que eu tenho que ficar mudando a base do rolete aqui, tá? Então, se eu tiver um ângulo baixo, né, quanto menor o ângulo, ele aumenta o fluxo, aumenta a velocidade, porque eu não tenho uma parte alta para que ele possa cair fora do meu sistema, tá? Do mecanismo. Então é isso que ele está falando aqui. Ó. Quando ele fala de ângulo de repouso, é aquele ângulo que nós estamos falando. Ele fala também da inclinação dos tubos, né? Quanto maior a inclinação, maior o fluxo. Isso é óbvio, né, gente? Se eu tiver 90 graus, ele cai em queda livre. Se eu tiver 45, eu tenho metade da velocidade da energia potencial e metade da energia cinética por conta do atrito, tá? Então, quanto mais inclinado, é óbvio, né? O material do tubo também é importante. Por exemplo, na maisena, a gente usa muito, eles usam muito, tubulação de aço inox para transporte de amido seco, tá? Só que o que acontece? O amido, ele é muito abrasivo. Não parece, mas ele é. Tanto é que a velocidade com que ele passa na tubulação, ele vai desgastando a tubulação até furar, tá? E isso não demora muito tempo, não. Depende do contato, da área de contato, ele fura rapidinho. Principalmente nas curvas, né? Porque a curva ela tem um ângulo de incidência que o amido ele bate e ele desacelera. É como se tivesse um material abrasivo batendo lá, né? Que seria, por exemplo, um material abrasivo de esmeril, né? Então ele fura rapidamente. Então o material é importante, mas eu poderia colocar um outro tipo de material, o aço carbono? Não posso, porque eu poderia simplesmente falar assim, bom, vou tacar um aço carbono 4340 lá, que isso daí não gasta nunca, né? Porque é aço temperado. Não dá para fazer isso, porque é um produto alimentício. Aí o aço carbono enferruja. Então tem que ser aço inoxidável entre 304 e 316, tá? E em alguns casos, por exemplo, na maltodestrina, tem que ser 316L, que ele é mais puro ainda, não tem carbono nenhum, por conta da oxidação. A vibração da tubulação ela é importante. Se eu tiver vibração na minha tubulação, automaticamente o fluxo aumenta. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque se eu tiver vibração, eu não deixo o material encostar na parede. Ele rela na parede, ele toca na parede, mas ele não para na parede. Ele não fica encostado na parede, porque está vibrando. A vibração faz com que ele desencosta. Então eu aumento o fluxo também. Ângulos de inclinação, então, para secos eles falam 35, para úmidos 45, e ele coloca aqui uma sugestão de café como 60 graus, né? Aí, capacidades de transportes em tubulação, capacidade em tonelada por hora, de 20 a 40 em tubulações de 150 e de 800 a 1.500 toneladas para tubulação de diâmetro de 1.000 milímetros, ou seja, 1 metro, tá? Então, porque o problema aqui é o seguinte, olha só, conforme eu vou aumentando o diâmetro da minha tubulação, vocês têm que levar em consideração o seguinte, que daqui a pouco eu já vou explicar para vocês do que se trata. Se eu aumento o diâmetro da minha tubulação e eu quero transportar o material, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o fluxo de ar, né? Eu tenho que aumentar a vazão. Se eu tenho que aumentar a vazão de ar, sabe o que vai acontecer? Eu tenho que colocar máquinas de maior potência lá, então eu estou gastando energia elétrica. Então tem que analisar direitinho aí, conversar com o cliente, ver o que é importante para ele, se é importante transporte, se é importante a vazão, diâmetro de tubulação, isso daí é tudo negociável, né? Alguns tipos, então, de transportadores que a gente tem aí na área industrial de um modo geral. Por exemplo, elevador de caneca, já falei para vocês, transportador de correia, rosca transportadoras, sistemas pneumáticos e corrente transportadora chamado de header, que é, na verdade, um transportador na onde eu tenho as pás
fixadas na sua extremidade, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar um header aqui. Deixa eu ver se eu acho um. Imagem. Tem de monte. Olha só. Isso são headers, tá? Na verdade, o header, ele é uma corrente e ele tem essas bordas aqui que são as pás, tá? Então, você pode chamar isso de transportador de corrente, tá bom? Então, esse daqui é um header. Ele tanto pode funcionar na parte horizontal como na vertical também. Só que na vertical, ele precisa ser bem fechado, porque senão ele não consegue transportar o material aí ao longo da sua tubulação, tá? O elevador de caçamba ou de caneca, ele simplesmente tira o material do chão e eleva a uma altura suficiente, né? Para despejá-lo em um ponto pré-determinado. Composição, ele tem correias, corrente sem fim, ele pode ser correia ou corrente. E eles têm as caçambinhas que são chamadas de canecas, né? Ou e polias também. O equipamento de vida útil elevado, né? De pouca manutenção. E ele é um equipamento de baixa potência por volume transportado. Por que ele é de baixa potência de volume transportado? Simples. Porque, olha só, eu ligo ele direto no meu rolo, né? Que vai sustentar toda a correia. Então, se vocês lembrarem daquele conceito que o professor de resistência dos materiais falava tanto para vocês, ou não só o professor de resistência, mas tinha o professor também de. Tá dando um BOzinho aqui para pegar o cabo aqui. O professor de estática, ele falava para vocês assim, gente, momento, o que é momento? Momento é torque, o que é torque? Potência, mas como que eu calculo o momento? O momento é a intenção da força de querer causar rotação no eixo. Então, olha só, eu tenho uma polia pequenininha, e aí o torque aqui, pela polia ser baixa, o diâmetro pequeno, o torque ele é alto, então a força ela é elevadíssima. Por isso que eu ganho potência nesse caso aqui, tá? Pela aplicação, né? Do conceito de momento, ou torque, se vocês quiserem. Esses elevadores, ele podem ser centrífugos, né? Ou eles podem ser contínuos. Os centrífugos têm um espaçamento de 15 a 30 entre as canecas e o contínuo de 8 aproximadamente entre as canecas. Então, olha só, esse daqui é... Epa, esse daqui é o centrífugo, que é esse daqui, tá? E esse daqui é o contínuo. Notem que o espaçamento entre as canecas, ele deixa um vão aqui, deixa uma caneca embaixo para segurar toda essa torre de material. Esse outro centrífugo aqui, ele tem uma canequinha e cada canequinha dessa tem um volume que ele transporta. Qual que é a diferença de um e de outro? Bom, esse daqui, que é o contínuo, eu ganho em volume, tá? Eu consigo transportar bastante, uma carga alta. Porém, ele não tem velocidade. A velocidade dele é ruim. Porque o que acontece? Se a minha velocidade é muito alta, esse material, o peso desse de cima aqui começa a cair no de baixo e empurra daqui para fora das canaletas e derruba. Então, esse daqui não tem velocidade. Esse outro aqui, que ele é centrífugo, esse sim tem velocidade, porque o material não cai para fora da caçamba, tá? Tanto é que o pessoal lá do laboratório, eles montaram lá na Unify um elevadorzinho de caneca. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver. Oh, ficou lindo, viu? Ficou maravilhoso lá. Gostei muito da. O professor, Oi? e tem como calcular a velocidade máxima para esse de fluxo contínuo para não acontecer essa queda do material? Sim, tá aqui, E ó. nós. Tá aqui. Ah, sim. Nós vamos chegar nele. Boa Ah, pergunta. certinho. Beleza, professor, obrigado. Gostei da pergunta. É sinal de que você está acompanhando o raciocínio aí. Isso é bom. Isso é bom. Foi ótimo. Então, olha só.
Aí, tem um genérico aqui, né, que é a altura do elevador. Então, eu tenho a altura de cima do piso, que é B mais D mais D mais M, e está no 4.1, lá daquele catálogo fácil. Se vocês quiserem saber quem são essas cotas, é simples, ó, vou aumentar para vocês um pouquinho. Ó, qual é a altura? D mais E mais H. E embaixo aqui mais A, tá vendo? Então, é a somatória de tudo, porque na verdade o que acontece? Eu tenho que levar em consideração que a cabeça do meu elevador ele precisa ter uma certa altura acima do ponto de interesse de descarga, porque senão ele não consegue sair de dentro da caçambinha, tá? Então é por isso que a gente tem que levar em consideração. E depois a gente vai fazer esses cálculos aqui, pode ficar tranquilo, viu? Aqui tem uma coisa bem interessante, ó. Aqui nós estamos falando de velocidade angular. Eu tenho a velocidade linear e a velocidade angular. A velocidade angular é a partir desse ponto na horizontal, e aí o material ele começa o quê? A fazer a ganhar velocidade angular em volta da meia circunferência, até chegar aqui, ó. Então eu tenho metade de uma velocidade de 180 graus, que ela é angular, e o resto é velocidade linear. Então, qual é a relação da velocidade linear com a velocidade angular? Alguém lembra ou não? V igual a velocidade angular vezes o raio, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, o que vocês precisam entender nesse ponto aqui, que é a parte mais importante? Eu tenho que mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Ó. Se eu não tiver uma velocidade mínima de rotação aqui no meu sistema, tá, das caçambinhas, o material ele não sai, ele não consegue sair de dentro da caçambinha. Então, se ele não sai, o que acontece? Ele cai e volta para trás aqui, ó, e começa a cair dentro do sistema de novo. Ou, se ele não sai, ele cai aqui nessa direção e volta lá embaixo de novo na área de coleta, tá? Então, ele tem que ter uma velocidade mínima de rotação aqui para ele conseguir jogar esse material para fora, tá? Só que antes de eu apresentar a equação para vocês, eu vou fazer uma brincadeira aqui na lousa para vocês lembrarem da física, porque a física é o que vai nos ajudar aí em todo esse processo nosso, tá? Eu vou abrir uma outra câmera aqui, se eu conseguir, né? Vamos lá. Aqui, abri. Vou ter que parar de compartilhar, né? Bom, vocês estão vendo a minha lousa branca aí, não tá? Tá, né, gente? Estamos sim, professor. Olha só. Lá em física, o professor falava para vocês assim, ó. Se eu pegar um objeto e colocar ele em cima de um plano qualquer, quais são as forças atuantes em cima do meu objeto? Bom, para que ele possa ter velocidade, eu tenho que aplicar o quê? Uma força qualquer, né? E para ele conseguir ganhar velocidade, ou seja, para ele conseguir realizar trabalho, então vai ser a força vezes a minha velocidade. Só que o meu objeto, se vocês levarem em consideração, eu tenho que aqui a minha força peso e aqui em cima eu tenho a minha força normal, tá? Então essa é a regra geral praticamente aí da física. Porém, quando eu consigo realizar trabalho, eu consigo realizar trabalho tanto na horizontal quanto na vertical. Então, vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma brincadeira. Tá? Vou pegar esse objeto e colocar ele aqui embaixo. Ó. Imagina que isso daqui é um arco. Né? Isso é um arco. Arco. E aqui dentro eu tenho uma bola. Isso daqui para mim é uma bola. Tá? Não é uma bola linda e maravilhosa, mas é uma bola.
Vou pôr até a bola em vermelho aqui, ó. Essa é a minha bola. Quando a bola está na parte de baixo, notem que aqui, ó, eu tenho o quê? A força peso atuando. Como a bola está em contato com o arco, eu tenho ao mesmo tempo uma normal no sentido centro. Essa normal em física é chamada de força centrípeta, tá? Essa força centrípeta puxa a normal para o centro. Muito bem. Aí o que acontece? Quando esse objeto estiver nessa posição, porque aí o que acontece? Ele ganhou velocidade, certo? Ele precisa de uma velocidade para ele conseguir subir e se manter, né? Então, quando ele sai desse ponto e chega aqui, ele continua tendo ainda a velocidade tangencial dele. E a normal? A normal, ela continua para o centro, porque a esfera toca no arco. Ela toca no arco aqui. Então, ele continua com a normal para o centro, só que a minha força-peso agora, ela continua sendo para baixo. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Vamos pegar essa esfera, esse objeto, e levar aqui em cima. Quais são as cargas atuantes de física? Eu tenho aqui a minha força, peso, tá? Só que a minha normal, o que acontece? A minha normal, se a minha normal tocar, certo? Tocar a esfera aqui em cima, o arco, a minha normal ela está direcionada para baixo, ó. Também, certo? Porque, na verdade, o que é a normal? A normal a gente tem que lembrar da terceira lei de Newton lá, né? Para cada ação, existe uma força de mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Se o objeto está empurrando para cima, a normal está empurrando para baixo, beleza? Só que a força-peso gravitacional também puxa o objeto para baixo. Então vem uma pergunta extremamente importante para vocês. Qual é a velocidade mínima para o objeto não cair? Entenderam ou não? É como se o cara estivesse lá no Globo da Morte. Ele acelera a moto dele. Ele ganhou velocidade. Quando ele ganha velocidade, ele fica girando aqui, ó. Por quê? Porque as forças ficam empurrando ele para fora, tá? Que são as forças centrífugas. A centrífuga joga para fora e a centrífuga joga para dentro. Centrífuga, centrípeta, tá? Então, o que acontece? Quando ele está aqui em cima, as duas cargas estão para baixo. Então, o que nós vamos achar aqui? A velocidade mínima. Se a gente levar em consideração essa parte de cima aqui, vamos equacionar isso daqui. Vamos chamar de 1. Então, olha só. A força centrípeta 1, que é a de cima, será igual a normal, que está na mesma direção, mais a minha força-peso. Tá certo? Ok? Olhando a força centrípeta 2, a força-peso, a normal está para cima e a força-peso está no sentido oposto. Tá vendo? Então, o que acontece? Lembrando, né? Quando eu estou falando de força centrípeta, eu estou falando de energia cinética. Então, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Que raio é esse? É esse cara aqui, ó. Esse é o raio, tá? Quem é essa velocidade? É essa daqui. Então, essa força centrípeta minha, se eu souber o raio sobre a massa, eu consigo saber qual é a velocidade mínima que isso daqui tem que girar para o material ser lançado para fora do sistema, tá? Se eu tiver uma velocidade menor do que a mínima, o material não sai. Ele cai para dentro do sistema de novo, tá? Então, é isso que nós temos que achar. Qual é a velocidade mínima? Então, vamos equacionar isso daí agora. O que eu vou fazer aqui é o seguinte.
eu vou pegar essa equação de cima, porque a velocidade mínima ela está aqui. Isso é o que me interessa. Aqui não. Aqui o objeto não vai cair, não tem jeito, porque ele está encostado. Ó. Aqui ele pode cair. Tá? Então, vamos reescrever isso daí. Essa equação de cima. A minha normal, né, que é a de cima, mais a força-peso. Quem é a força-peso? A força-peso é a massa vezes a força gravitacional. Igual a quem? A equação da energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá certo? Muito bem. Aí o que acontece? Nós temos que levar uma consideração aqui que é o seguinte. A velocidade mínima, vamos imaginar que isso daqui é o meu arco, certo? A velocidade mínima faz com que a esfera desencoste. Ela não toca mais o arco. Se a esfera não toca o arco, quer dizer que a minha normal é zero. Tá? Não existe mais. Por quê? Porque está caindo. Se está caindo, a normal desaparece. Então só fica atuando quem? A força-peso. Então, se a minha normal naquela posição é zero, então eu vou dizer que essa normal aqui na parte superior é zero. Tá? Aí o que vai sobrar para mim? Essa massa cancela com essa. Então eu consigo isolar quem? Essa velocidade aqui. Ó. Então a minha velocidade mínima é igual a gravidade vezes o raio, ou o raio vezes a gravidade, e não posso esquecer do meu expoente lá, né? Eu tenho que tirar isso daqui, que é a minha raiz quadrada. Então, vamos imaginar aqui de uma forma genética. Vamos dizer que o meu raio seja meio metro. Então, a velocidade mínima para um raio de 0,5 metros, vezes a gravidade, que é 10, então eu vou pegar aqui e fazer a conta, né? Então eu tenho 0,5 vezes 10 e vou extrair a raiz. A velocidade mínima, para esse caso em particular, está vendo que não depende da massa, gente? Depende exclusivamente da velocidade. Tá? Nesse caso em particular aqui, a velocidade mínima é de 2,23 metros por segundo, tá? Para um raio de 0,5. Para um raio de 0,5. Um raio de 0,5, eu tenho praticamente um rebolo, né? Que é aquela parte onde fica, que é essa parte aqui que eu mostrei para vocês, de diâmetro de 1 metro, tá? Vamos supor que o diâmetro aqui seja 1 metro, vou por 2 metros. Então, na nova condição, a velocidade mínima para um raio de 2 metros agora. Então, 2 vezes 10, né? E vou extrair a raiz. Então, velocidade mínima, um raio de 2 metros. Um raio de 2 metros, vou fazer a conta aqui. Então, a raiz de 20. Raiz de 20. 4,47. 4,47 metros por segundo. Então, olha só. Quanto maior o raio, maior é a velocidade, para ele não cair aqui. Que é o que acontece exatamente... Vocês estão copiando isso? Que é o que acontece exatamente com isso daqui, ó. Ó, tá? Então, eu tenho que levar em consideração o raio, né? Para mim determinar qual é a rotação que esse mecanismo aqui ele tem que ser acionado para ele conseguir jogar o material para... Ah, vocês não estão vendo. Tá vendo aí, gente? Vocês estão enxergando? Sim. Ah, beleza. É que eu mostrei a tela aqui, mas, mas tá bom. Então, ele tem que ter um raio, né, mínimo e uma velocidade mínima tangencial ao raio para que o material consiga sair de dentro da sua caçamba nessa condição aqui. Tá vendo, gente? Muito bem. Aí o fabricante, ele já tem mais ou menos uma velocidade
para cada tipo de equipamento, para cada tipo de caneca, para cada tipo de material. Então, isso, gente, é meio que tabelado para nós. Então, isso nós não vamos ter muito problema, não. Mas eu estou mostrando para vocês a conta, a equação, para vocês entenderem, quando vocês olharem no catálogo lá, né? Quando vocês olharem no catálogo, ele vai falar assim, ó, velocidade mínima é 2 metros. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se tem. Tá mais para baixo lá, né? Lembra que a gente viu lá o 4 ponto alguma coisa? Lembra? Nossa, toda vez que eu mexo aqui, esse trem entra na frente aqui. Tá aqui, ó. Não. Não. Não é. Regime de trabalho. Tonelada por metro cúbico. Temperatura. Acho que está lá para trás. Eu já passei porque estava na frente, né? Aqui eu já estou falando de carga. Cadê a velocidade minha? 1.4. Comprimento, altura. Já passei. Está lá para trás. Só um minutinho que eu já acho aqui, viu, gente? Fator de correção. Largura, se vocês verem aí, me ajuda, hein? Ah, velocidades máximas recomendadas, em metros por segundo, tá? Então, por exemplo, ó, quando ele fala alimentadores a granel, ele sugere que seja de 0,2 a 0,5. Então, essa é a velocidade mínima. Bom, mas a velocidade, desculpa, a velocidade máxima recomendada. Aí vocês podem falar assim, bom, mas e aí? Essa velocidade é de 0,2 a 0,5? Porque é o que atende a demanda daquele tipo de granel que você está fazendo a descarga, tá? Então, normalmente a gente segue as recomendações do fabricante. Tanto é que por conta até de... a gente leva em consideração, por exemplo, que se a gente não seguir essa demanda do fabricante, o que acontece? Se gerar algum conflito lá, der algum problema, vai sobrar para a gente, né? Então, vamos seguir aí tudo tabelado direitinho para a gente não ter problema futuro, tá? Muito bem. Então, olha só. Agora falta 20 para as 9. Então, tá. Então, eu parei. Vou parar aqui. Deixa eu ver. Aqui. A partir da próxima aula, a gente já começa a fazer alguns exercícios aí, tá? Tá bom? Então, por hoje, eu vou parar por aqui. Ó, Professor, oi. eu vi ali dos transportadores pneumáticos. A gente vai chegar a dimensionar, fazer alguma coisa parecida, próximo Vai sim. disso? Vai. Vai sim. Beleza. A ideia é passar os principais, tá? Quem são os principais? Os principais são o que mais tem na indústria. Esteira, né? Elevador de caneca, rosca transportadora. Então, o pneumático, ele vai ficar mais para o final do curso, tá? Mas a ideia é apresentar para vocês também, tá? Então, na próxima aula, a gente começa nesse ponto aqui, ó. A gente começa aqui e já começa a fazer uns cálculos já. E já dá até para começar a determinar potência e outras coisas mais. Esse material eu já coloquei no portal também, viu, gente? Tá? Então, tá tudo lá. Eu coloquei o enunciado na lousa ali, que era para vocês verem como que eles fazem os cálculos, né? Então, depende do material, na verdade não depende da massa, depende só da velocidade. Por isso que aparece a velocidade e não aparece a massa. A massa, na verdade, vai surgir para a gente poder calcular a potência de máquina, né? Potência de motor elétrico e outras coisas mais, senão aí a gente não consegue trabalhar, tá?
Bom, então deixa eu abrir o trem aqui de novo. Parei a apresentação. Ok. Bom, então, gente, ó, esse material eu coloquei... Deixa eu mudar a câmera aqui também, né? Então, esse material eu já coloquei lá no portal para vocês, tá? Esse que eu comecei a apresentar hoje. E esse daqui vai estar no vídeo, né? Se alguém tiver interesse, se quiser relembrar alguma coisa depois aí, né? O professor acho que apresentou para vocês, né? O Vinícius, eu acho, né? O Vinícius. Ou o Wagner. Acho que o Wagner que deve ter falado alguma coisa aí de física para vocês, né? Professor, esses vídeos estão no Classroom ou estão no canal do YouTube do senhor? Ah, aonde? No Classroom? No Classroom ou você disponibilizou no YouTube? Ah, eu estou colocando no YouTube. O endereço que eu passei para você é no YouTube. Ah, beleza, perfeito. Eu coloquei. Ô, Renan, se quiser colocar no grupo lá, eu passo direto para vocês. Eu não sei se o Renan passou. Passou, Renan? Tá? Mas é o... Claro que sim, professor. Tá. Na verdade, é o material igual ao ano passado. Os professores estão colocando lá no Classroom? Não, então, por isso que eu perguntei para o senhor. Eu não sei, que eles falaram que também poderia estar utilizando essa ferramenta. Ah, Eu não sei qual que o senhor escolheu. É que ainda não nos orientaram sobre isso, né? Então, se já estava acostumado o semestre passado de deixar no YouTube, eu vou continuar colocando lá para vocês, se não tiver problema. Ah, não, perfeito. Lá fica bom. Lá fica bom. Aí você só clica no link e já vai direto lá. Beleza, então. A última aula já tá, né? Que o senhor tinha falado, né? Então, beleza. Gente, eu vou encerrar por hoje, tá? Porque se eu começar a fazer os cálculos aqui, nós vamos interromper. E aí, enquanto isso, o vídeo ele vai sendo, como é que fala? Convertido, né? Num vídeo MP4 aí, para a gente conseguir subir ele lá na plataforma para vocês, tá bom? Aí, enquanto isso, eu já entro lá no portal também para fazer a chamada de vocês e preencher lá o diário, né? Que tem que preencher toda a aula agora, tá? Porque se eu deixar de preencher, aí fica vago, né? É ruim, né? Não é uma coisa muito bacana, não. Tá bom? Então, gente, olha, eu agradeço a presença de vocês, tá? Praticamente tá todo mundo aí hoje, foi legal, viu? Valeu. Enquanto isso, então, eu vou converter no vídeo e já subo na plataforma e disponibilizo o link para vocês lá, para vocês acessarem. Fechou? Então, muito obrigado por hoje, gente. Fica com Deus e até a próxima aí, tá? Beleza, professor. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Obrigadão. Valeu. Professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Descanso. Igualmente.